Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Direito e Família Atual. Hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho, atendendo a pedidos, com relação a um caso de dívida dentro do casamento que aconteceu entre dois artistas aí importantes que vira e mexe aparece notícias sobre eles nesse sentido, com relação ao regime de casamento que eles tiveram e uma separação recente, né? Que se trata do MC Guimê e, se eu não me engano, a esposa chama Lecha, uma coisa assim. E o caso é muito interessante porque muita gente se casa, não entende muito de regime de bens, chega no cartório, às vezes alvoroçada ali para casar, não estuda a respeito do assunto, não busca se informar e muitas vezes acaba assumindo um compromisso que ela não tem noção do que significa para ela e do que vai acontecer no futuro em relação daquela escolha que ela está fazendo, né? Então, em rápidas palavras, o regime vigente no nosso país, aquele que você chega no cartório hoje, eu quero me casar, e vão apresentar para vocês, o regime legal, é o regime da comunhão parcial de bens, que é aquele onde todos os bens adquiridos pelo casal após o casamento, eles se comunicam. O que quer dizer se comunicam? Vão ser partilhados. Tudo aquilo que foi adquirido após o início daquela convivência, daquela união, vai ser dividido. Da mesma forma acontece com as dívidas. Só que quando você escolhe um regime de casamento diferente do que é o legal, do que é o usual, como no caso comunhão universal de bens, comunicam-se todos os bens anteriores ao casamento e posteriores ao casamento. Então, entra tudo, entra doação, entra bens adquiridos a título oneroso, ou seja, trabalhou para ganhar prêmio, não sei o que, dívidas, se comunica tudo. E nesse caso que eu estou falando com vocês, o caso foi muito noticiado, porque a moça, quando se casou com o rapaz, me parece que o rapaz já tinha uma determinada dívida com relação ao imóvel, por um contrato que ele já tinha uma situação já firmada anteriormente, era a aquisição de um imóvel. Houve um desacordo comercial, desculpa, houve um desacordo comercial com relação à compra desse imóvel e foi virando uma bola de neve, porque me parece que a ação foi julgada improcedente ali para a pessoa que intentou, portanto desfavorável para o esposo. E a situação foi caminhando de uma tal maneira, onde, após esgotados os recursos, começou a fase de execução. Então, quando começa o momento de execução em razão dessa dívida, os credores, obviamente representados ali pelo seu advogado, eles começam a procurar bens que venham a satisfazer aquela execução, ou seja, que venham a pagar aquela dívida, né? E muitas vezes as pessoas, muitas vezes não, na maioria das vezes as pessoas não sabem disso, que os advogados começam a procurar esses bens, até porque o juiz determina um prazo, é tudo muito ali, muito rápido, a execução é uma coisa muito dinâmica, e esses bens eles têm que aparecer, senão o juiz manda o processo para o arquivo, e nessa hora a gente começa a vasculhar, você procura tudo, e uma das coisas que se procura, primeiro, lógico, vai para a questão do dinheiro, depois os bens, o Código Civil ele traz ali uma lista de bens que podem ser penhorados e a ordem delas para que a gente peça essa penhora, que indique esses bens para penhora. E no caso desse rapaz, me parece que chegou num determinado momento que o credor pensou, poxa, pera um pouquinho, não encontrei nada com relação ao nome dele, mas parece que ele é casado. E aí chegam até o documento de casamento. No documento, bingo, o cara é casado pelo regime da comunhão universal de bens. Ora, se é casado pelo regime da comunhão universal de bens, não importa quando ele se casou. O que importa é que o regime permite que os bens adquiridos anteriormente ao casamento e pelo outro cônjuge venham a satisfazer uma eventual execução. De que forma? Ora, com relação à metade desse cônjuge. Então, vai ser pedida a penhora, ou melhor, foi pedido a penhora com relação a esse bem,
inicialmente a devedora, ela impugnou, né, ela se manifestou de forma contrária, entendendo que não tinham que ser atingidos os bens dela, porque o marido tinha feito uma negociação anterior ao casamento e ela não fez parte dessa relação jurídica e que, portanto, ela não tinha que responder por isso, né? E aí vários recursos foram interpostos até que o Tribunal de Justiça entendeu que pelo regime de casamento adotado pelo casal à época, ela tinha que sim, ela iria também responder por essas dívidas exclusivamente por conta do regime de casamento. E é o que está acontecendo, é o que se vê aí nos noticiários. Trouxe esse exemplo para vocês porque é um exemplo muito importante, porque as pessoas não têm a noção da consequência de um casamento pelo regime da comunhão universal de bens. Muitas vezes o advogado, quando ele vai explicar sobre isso, ele é mal interpretado por quem está em desacordo com aquela orientação que está recebendo, porque muitas vezes o cliente se aborrece com a gente porque o que a gente fala vai em desencontro aos interesses dele ou à vontade dele. Então aí o advogado já não presta, o advogado já não é bom, porque vai desaconselhar às vezes um casamento nesse regime, até por conta do histórico ali do noivo ou da noiva, né? Mas só para vocês saberem que essa possibilidade existe. Se escolherem o regime da comunhão universal de bens, saibam os riscos que vocês correm, particularmente com relação às dívidas. Aí vocês podem me perguntar, aí pelo regime da comunhão parcial de bens, isso não acontece? Também pode acontecer. De que forma? Com relação ao que foi adquirido após o casamento, e se após o casamento o casal ali, o imóvel foi adquirido, a dívida foi adquirida antes do casamento, mas depois do casamento o casal ali adquiriu bens, tem uma condição e tudo mais. Pode sim ser indicada a parte desse outro cônjuge para satisfazer a dívida. Então, corrigindo, no regime da comunhão universal de bens, o outro cônjuge pode sim responder pela totalidade da dívida junto com o seu companheiro, a sua companheira. E no regime da comunhão parcial de bens, a metade dos bens daquele devedor é que vai responder pelas dívidas. E é lógico que isso vai atingir o bem daquele cônjuge inocente, o bem daquele cônjuge que não fez parte daquela transação, que não fez parte daquela negociação que resultou numa dívida. Então vejam vocês que é um tipo de cuidado que tem que ser tomado para evitar dor de cabeça posteriormente. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido, espero que o assunto tenha sido interessante para vocês. Se você é novo por aqui, se inscreva, compartilha, não saia do vídeo sem deixar o joinha, porque ajuda o canal. E eu me encontro com vocês no nosso próximo conteúdo. Tchau, gente, fiquem com Deus, até mais!